Segundo Samuel, capítulo 12, do versículo 5 ao 10, começando no 5º, diz assim: Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de seu senhor e as mulheres do seu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. E oremos. Pai amado, abençoe a tua palavra, que o Senhor agora possa falar através de mim. Eu peço que o Senhor me dê clareza de pensamento, clareza de fala, que o Senhor possa abençoar ou ouvir também a cada um de nós esta noite. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar. E acabamos de ler aqui o trecho que segue aquilo que nós vimos na semana passada. E nós estamos vendo o novo subtema, o caminho de volta. E é sempre bom saber que tem um caminho de volta. O ideal é você nunca precisar tomar esse caminho, porque você nunca deixa a presença de Deus, você nunca se afasta de Deus, mas se um dia você se afastar, saiba que tem um caminho de volta. Se algum querido seu se afastar, um amigo, um irmão, um filho, uma filha, enfim, você pode ajudar alguém com as coisas que nós estamos vendo nesse estudo sobre o caminho de volta. Mas o caminho de volta é Deus quem traça, é Deus que determina, é Deus que dá, não tem atalho, não tem como ficar querendo mexer, melhorar. Então, outra coisa, se é de Deus é perfeito, se é perfeito não melhora, não melhora. Uma coisa é perfeita, você mexe, você estraga. Aquilo que é perfeito não tem que acrescentar, não tem que tirar, tem que deixar quieto. Então, vamos lembrar disso. Na semana passada nós vimos que existe o início de volta e que cabe a Deus trazer aquela convicção do erro, do pecado para a pessoa. E nós vimos que quando, muitas vezes até bem intencionados, nós tentamos trazer convicção, não funciona, porque é só Deus que pode trazer convicção e abrir os olhos do coração daquela pessoa para que a coisa comece de fato a mudar. Fora isso, estamos um pouco limitados do que podemos fazer. Então, vamos ver aqui a continuação do estudo. Estamos vendo algumas coisas a respeito do pecado que se aplicam nessa questão do retorno e voltar de volta. E nós lemos aqui no versículo 5, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Você pergunta, pastor, que homem? O homem da história. Se você lembra, semana passada, Natã, Deus mandou o profeta Natã ir para Davi, e ele contou a história de um homem, que é um homem muito rico, tinha muito gado, muitas ovelhas, e vem um visitante, em vez de tomar uma das suas ovelhas, ele foi e tomou a ovelha de um homem pobre, que só tinha uma ovelha, que cuidara desde que era pequenininha, e comia da mão dele, dormia na casa com ele, era como se fosse uma filha para ele, e esse homem rico, com muitas ovelhas, foi e tomou aquela uma ovelhinha querida daquele homem pobre, e a matou e a serviu para o visitante que foi para a casa dele. E Davi ouviu aquela história, no versículo 5, fala que o furor se acendeu, ele ficou indignado, ele ficou enfurecido, ele ficou inconformado e disse a Natã, terminando o versículo, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Então, o que vamos ver hoje, a primeira coisa que vamos ver hoje, é que o pecado, ele nos cega aos nossos pecados, mas o pecado não nos cega aos pecados dos outros. Davi, aqui, ele estava pronto para julgar. Ele foi o juiz, o júri e o carrasco. Ele queria fazer tudo. Ele falou, olha, ele determinou a sentença, ele mesmo falou que era culpado e ele mesmo ia executar, se fosse por ele, aquela sentença. Então ele estava muito pronto e disposto aqui, sendo ele, o próprio Davi, culpado da mesmíssima coisa. Claro que não se tratava de ovelhas, mas o princípio
era o mesmo. Ele não conseguia enxergar o seu pecado, mas ele enxergava muito bem o pecado do homem da história. Ele não consegue ver o dele, mas a visão dele está 20 por 20, quando é para ver o pecado na vida dos outros. E ele passou a sentença, instantaneamente, e diga-se de passagem, corretamente. Corretamente. Davi fez julgamento e passou sentença perfeito. Ele enxergou perfeitamente, julgou perfeitamente, passou sentença perfeitamente, porque o pecado não tira a nossa habilidade de enxergar o pecado nos outros. Ele tira a habilidade de enxergar os nossos pecados. E esse é um dos grandes perigos e um dos grandes enganos do pecado. Nós conseguimos enxergar, e por conseguir enxergar, nós colocamos de longe e ficamos olhando assim, falando, aquela pessoa é terrível, aquela pessoa faz isso e aquilo, aquela pessoa, sim, aquela pessoa, mas e nós? O pecado, o meu pecado me cega. Se eu não tomar conta, o meu pecado vai me cegar e vai cegar você, vai tirar a sua habilidade de enxergar o seu próprio pecado. Então isso nos coloca numa situação muito perigosa. A pessoa desviada, a pessoa que está afastada ou se afastando de Deus, ela sempre vai estar olhando e condenando, apontando, julgando os outros. É impressionante. É impressionante o número de vezes que eu lido com pessoas que estão ativamente fazendo isso, mas nunca fazendo isso. Porque o pecado nos cega para o nosso próprio pecado, mas não para os dos outros. Muitas vezes a pessoa afastada de Deus, se afastando de Deus, reclama por coisas pequenas. Já tivemos casos aqui na igreja, pessoas reclamando de... Eu vou dar um exemplo bobo aqui, não foi isso, mas só para ter uma ideia do calibre da reclamação. Não que os envelopes de oferta, as letras são grandes demais, ocupa muito espaço. Aí pergunta assim, o irmão está tão preocupado com o tamanho da letra do envelope, o irmão está ofertando? Então não. E por que está esquentando a cabeça com o tamanho do envelope de oferta? Então, a própria pessoa tem um pecado desse tamanho, mas fica pescando tainha desse tamanhozinho, tentando arrumar culpa nos outros. Jesus falou isso. Mateus 7,3, acho que eu mencionei semana passada. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? É exatamente isso aqui. A pessoa tem uma trave no olho e fica reparando o argueiro, aquele cistozinho, aquela poeirazinha no olho dele, da outra pessoa. João 12, versículo 4. Isso aqui é um dos discípulos. João 12, 4. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Judas Iscariotes, além de ser um traidor, era um ladrão. Ele roubava da bolsa, ele tirava o dinheiro que tinha em comum os discípulos, e quando eles andavam, eles tinham uma bolsa que eles compravam alimento e pagavam seus contos, Pois é, sabe quem era o tesoureiro? O tesoureiro era Judas. E ele metia a mão na bolsa e tirava o dinheiro. Certa vez a mulher veio ungir Cristo e ela usou um pote grande de um unguento muito caro, 300 dinheiro. 300 dinheiro equivalia mais ou menos a 300 dias de trabalho. Naquela época, um dinheiro, que é a transliteração da palavra denários, um denário era que um trabalhador ganhava por um dia de trabalho. Então 300 denários era quase um ano de salário. Então, vamos levar em consideração o salário mínimo, vamos botar o salário mínimo aí a R$1.000, seria R$12.000. Já pensou? R$12.000, um ano de salário. Pois essa mulher foi e comprou isso, Agora, Judas não estava horrorizado porque ela gastou tanto dinheiro ungindo a Cristo? Ele ficou horrorizado porque ele falou: minha filha, por que você não pegou esse dinheiro e dava para mim colocar na bolsa? Porque eu, como tesoureiro,
vou ajudar para os pobres. Ia muito, Judas, ia muito para os pobres. Tá. 1 para você, 50 para mim. 1 para você, o resto para mim. Ele ia dividir assim. Tá? Então, veja bem, Judas, de todas as pessoas, tinha muitos pecados. Ia trair a Cristo, era ladrão, mas ele estava vendo um problema em que alguém que queria fazer uma coisa boa para Cristo gastou muito dinheiro, na visão dele, fazendo aquilo. Então, mais uma vez, ele estava vendo aquele pequeno coisinho e ele tinha um argueiro em seu olho. O pecado faz isso. O pecado faz com que nós vejamos o pecado dos outros, mas ficamos cegos para os nossos próprios pecados. Olha comigo no versículo 6. E pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa e não se compadeceu. O pecado cega a nossa culpa, mas não ao que é certo e errado. Veja bem, a primeira coisa que vimos foi que o pecado cega os nossos pecados e não dos outros. Mas além disso, o pecado nos cega a nossa culpa, mas não o que é certo e errado. Davi não sentia culpa nenhuma. Como qualquer cristão que está enrolado no pecado, ele também sabe o que é certo e errado. Ele sabe o que é certo e errado. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo que ainda habita nele. E o Espírito Santo ainda traz convicção. Então, ele não sente culpa, mas ele sabe discernir o que é certo e o que é errado. Até mesmo as pessoas perdidas que não têm o Espírito Santo sabem discernir o que é certo e errado. Eu vou dar um exemplo. Hoje mesmo, eu estava evangelizando hoje com o Gabriel. Falamos com aquele senhor último que nós falamos naquela casa. Ele estava sentado lá, ouvindo no rádio, acho que era o telefone, não era nem o rádio, uma música lá, não muito boa, digamos assim, né? E estava lá ouvindo tal coisa. Aí quando eu comecei a falar sobre Jesus, sobre Deus, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Abaixou a música. Você evangelizador aqui, sabe o que eu estou falando? Você vai falar com alguém, a pessoa, muitas vezes o homem fala, com licença, vou vestir uma camisa. Eu não falei nada. Muitas vezes você vê mulheres que começam a falar com você, aí está falando, elas começam a... não estão vestidas muito corretamente, começam a querer abaixar a saia que está aqui em cima, começam a querer fazer a saia, bater no tornozelo, começa a fazer assim, ou coisa parecida. Ou alguém está fumando, apaga o cigarro. Ou seja, são pessoas... a gente não chega lá dizendo, mas o que é isso, o que é isso, o que é isso? Não, a gente chega lá conversando do jeito que for. A própria pessoa percebe, ela sabe. Não, cigarro aqui eu tenho que apagar. Não, essa cerveja aqui, deixa eu botar aqui de lado, deixa eu botar lá dentro, depois eu termino, mas eu vou botar lá dentro. Por quê? Porque a pessoa, ela tem uma consciência, mesmo sem o Espírito Santo, a pessoa tem uma consciência do que é certo e errado. Agora, a pessoa afastada de Deus, ela fica cega à culpa, à responsabilidade, à culpa pessoal. O pecado tira isso. Então, estamos voando às cegas quanto à nossa culpa. Agora, não a culpa dos outros. Nós somos muito bons em condenar, apontar o dedo, mas o meu pecado, a minha culpa, fica tapado e fica excluído. Nossa condição real, ela fica nublada, digamos assim. Mas a gente ainda tem muita claridade quanto ao que é certo e quanto ao errado. Sabemos disso. Muita gente que não é cristão, muita gente que não é de igreja, eles falam assim, sabe que eu não vou para a igreja? Eu não vou para a igreja porque a igreja está cheia de hipócrita. E como é que ela sabe disso? De onde ela aprendeu isso? De onde ela percebeu? Sabe de onde foi? Só sabe que ser hipócrita é errado. Não precisa ninguém ensinar a pessoa. E, como eu já falei outras vezes, muitas vezes tem razão. Tá? Igreja não é uma vitrine. Igreja é um hospital. Igreja é um lugar onde as pessoas vêm para Deus transformar a vida delas. Que não é um lugar que a gente vem para dizer quão maravilhoso nós somos. Então, tem hipócrita na igreja? Tem. A primeira feira aqui está cheia. Esses três aí, esses três estão terríveis. Estou brincando. Tá? Então, a questão não é essa. Mas a pessoa sabe que deve ir para a igreja, mas fica inventando história, dando desculpas e dando motivos. E muitas vezes, o mundo zomba de crentes por esse motivo. O mundo olha para o crente, olha para o cristão e vê a inconsistência na vida dele. Você pensa que seu vizinho olha para o relógio domingo de manhã e fala, vizinha, não é domingo de manhã. Aquele que eu
convite que você me deu à sua igreja está dizendo que tem culto às 9h30. Aham. Você acha que ninguém percebe isso? Aquela quarta-feira que você fica em casa, não vocês, está todo mundo aqui, certo? Gente, as pessoas estão olhando, e elas estão vendo a nossa inconsistência, e eles sabem que é errado. Eles sabem que é errado você não ir para a igreja dia de culto. Aí pergunta, e você vizinha, está fazendo o quê domingo de manhã às 9h30? Fora ficar olhando a vida do seu vizinho crente. Tudo bem, ele não foi para a igreja, mas você também não foi para a igreja. Aí fala, não, mas eu não sou crente. Gente, já viu essa? Não, eu posso fazer isso porque eu não sou crente. Eu posso mentir porque eu não sou crente, posso beber com você. Não, você não pode, você não pode beber, você não pode mentir, você não pode fazer nada disso. Eu posso porque eu não sou crente. Aquela pessoa sabe muito bem que mentir é errado, ela sabe muito bem tudo isso. Mas a culpa delas não sentem culpa, responsabilidade nenhuma. Por quê? O pecado cegou elas a isso. E o crente faz a mesma coisa. Nós sabemos que é certo e sabemos o que é errado, mas a nossa culpa fica desligada, digamos assim, fica apagada. Então, o pecado cega quanto à nossa condição, mas não quanto às dos outros. O mundo sabe como crentes devem se comportar. O mundo sabe que tipo de música o crente pode e não deve ouvir. O mundo sabe tudo isso. É impressionante como o mundo é especialista. Agora, para vocês, para mim não. Então veja bem, até alguém perdido sabe, quanto mais o crente. Tanto que aqui Davi está passando um julgamento instantâneo, correto, nesse homem da história, mas ele está completamente, está voando, aquilo não há nada a ver com ele. Até que Natã fala, pois é, tu és o homem. Bom, com aquilo foi uma facada no coração de Davi, e ele cai na real. Mas até aquele ponto, que o profeta Natã falou, tu és o homem, Davi estava achando que ele era, nada a ver com aquela história, nada a ver com ele. E claro, tinha tudo a ver com eles. Olha no versículo 6 ainda. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Nós vimos que o pecado nos cega quanto ao nosso pecado, mas não ao pecado dos outros. O pecado nos cega quanto à nossa culpa, mas não ao que é certo e errado. E o pecado é a coisa mais cara do mundo. Escute bem, se você não lembrar de mais nada hoje, lembre isso. O pecado é a coisa mais cara do mundo. Eu vou repetir de novo. O pecado é a coisa mais cara do mundo. Ao julgar aquele homem, Davi estava também se julgando. Ao estar condenando aquele homem, Davi estava também se condenando. O apóstolo Paulo, sob inspiração divina, falou isso em Romanos 2, versículo 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Uau! Aí continua. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Aí você fala, pastor, mas é brincadeira. Como é que alguém que está cometendo o mesmo pecado, fazendo a mesma coisa, vai olhar para uma outra pessoa, fazendo o mesmo erro que ele, o mesmo pecado que ele vai julgar e não vai perceber? Não, por quê? Como acabamos de falar, o pecado nos cega quanto à nossa culpa e quanto ao nosso pecado. Aí eu olho aqui para o Lucas, que está fazendo o mesmo erro que eu estou cometendo, o mesmo pecado que eu condeno, eu olho para ele e eu julgo a ele, mas eu não me julgo. Eu condeno a ele, mas eu não me condeno. Eu acho que ele faz errado, mas o que eu faço, que é a mesma coisa, eu não vejo erro quando eu faço, eu vejo erro quando ele faz. Isso é impressionante, e aqui o apóstolo Paulo está tratando justamente disso. Você que julgas o próximo e faz a mesma coisa, você acha que vai escapar ao juízo de Deus? Por quê? Porque a pessoa está
completamente cega. Agora veja bem, esse versículo aqui, alguns outros na Bíblia, é muito mal compreendido. Fala assim, não pode julgar, é proibido julgar. Não, gente, não é isso que está falando esse versículo. Esse versículo está falando de quando eu tenho uma situação que é igual a outra situação de outra pessoa, eu julgo aquela, mas não julgo a minha. É isso que está falando aqui. Tá? Agora, em outros lugares da Bíblia, Deus nos comanda a julgar, testar e provar as coisas. Nós não devemos simplesmente aceitar tudo e simplesmente porque a pessoa falou, porque a pessoa disse, porque a gente leu e, não posso julgar, porque não pode. Não, tem que julgar. Claro que tem que julgar. Devemos provar todas as coisas. Se alguém chegar aqui, e nessa filosofia, alguém chegou aqui em cima, começa a falar um monte de bobagem aqui, não, porque Jesus disse para mim que vocês têm que tudinho me dar o dinheiro da sua carteira, relógio, celulares, tem que dar para mim, porque Jesus falou. Eita, agora não pode julgar o que está falando, tem que obedecer. Não, tem que julgar. Alguém chega aqui e começa a falar, para ser salvo, você tem que botar uma caixinha na cabeça. E andar com 2 melancias em cada mão, senão não vai para o céu. Não pode julgar. Claro que pode julgar. Se a sua filha se envolve, vocês que têm filhas, com um marmanjo, viu, irmão Manuel? Você julga. Eu te julguei, cara. Eu te julguei. Tem que julgar. Sabe? Você aqui. Quem tem filha aqui? Deixa eu ver. Quem tem filha? Pois bem. Uma pessoa. Sua filha, quando ficar mais velha, chega em casa, com um cara todo cheio de tatuagem, cheio de brinco, cheio de ferro, cheio de corrente, cheio de baseado aqui, copo de cachaça no outro. Aí você olha assim, meu jovem, você faz o quê? Eu não faço nada, não trabalho, não estudo. O que você vê na minha filha? Eu vejo que você, paizão, vai me sustentar. Aí ninguém diz assim, você não vai julgar. Claro que tem que julgar, gente. Tem que julgar, tu tem que julgar. Domingo, veio um rapaz aqui, pedindo ajuda, mostrou uma foto linda de um bebê, precisava comprar um leite em pó caríssimo. Eu falei, foi o seguinte, eu não vou dar 1 centavo para você, agora eu vou comprar uma lata todinha para você levar para sua casa. Não, porque vamos lá, entrei no carro com ele, bati uma farmácia, 2, não tinha, outras fechadas. Eu falei, olha, me dê o nome do leite, eu não achei, agora se você voltar aqui essa noite, domingo à noite, eu vou ter uma lata para você levar para casa. Tá certo. Aí ele me deu o nome, eu ainda fui em 2 farmácias na Praça Centenário. Eu até chequei na internet, aquele leite não existe, gente. Aquele tipo de leite não existe, não tem. Não existe, eu só pedi no tempo. Agora, sabe o que eu fiz? Eu julguei. Tivemos casos aqui, a pessoa pedindo ajuda, eu estou passando fome. Vamos no supermercado fazer uma feira. Não vou dar 1 centavo, agora eu vou fazer uma feira para você. Está com fome? Família passando fome? Fazer uma feira para você. Pois é. Entrou no supermercado aqui e esse indivíduo pegou o beco do lado e foi-se embora, desapareceu, nunca mais vimos ele. Gente, se todo mundo que vem aqui na porta eu não julgar e for dando dinheiro, a gente tem que vender tudo aqui dentro e não vai ter nada. Julga, temos que julgar. Aqui não está falando sobre não julgar, tem que julgar sim. Tá? Agora aqui está dizendo, como no caso de Davi, Davi é culpado da mesma coisa do homem da história, condenou, mas ele nem caiu a moeda, não caiu a ficha. Que ele está fazendo a mesmíssima coisa. Mas, voltando aqui ao fato que o pecado é a coisa mais cara do mundo. Davi baixou a lenha nesse cara aí. E a avaliação dele foi perfeita. Pastor, como é que você sabe? Como é que nós sabemos que foi perfeita? Foi perfeita porque Deus usou a mesma sentença que Davi passou. Deus usou a mesma sentença. E Deus só faz aquilo que é o quê? Perfeito. Então veja bem, Deus falou, pois bem Davi, eu vou usar a mesma sentença que você usou para o homem na história, eu vou aplicar em você. Lembra semana passada que eu falei que Deus usa a mesma dose de misericórdia? Semana passada não, no domingo, sobre esperar no Senhor. Deus usa a mesma medida do nosso esperar para nos dar misericórdia. Lembra lá que no Novo Testamento que fala que mais abençoada a coisa dada que receber, porque com a mesma medida que medirdes vos será medida a vós. Pois bem, aqui é o mesmo princípio. Deus falou, você passou a sentença, você falou que ele merece o quê? Que ele merece pagar quadruplicado, ou seja, ele tomou uma ovelha
merecia pagar 4. Pois bem, Davi, você vai pagar 4 ovelhas. Claro que não está falando sobre ovelhas. Vamos ver que ovelhas são essas. O que quer dizer esse quadruplicado no versículo 6? E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado. Davi falou isso. O que foi que Deus fez? Número 1. A primeira ovelha que Deus tomou de Davi foi o bebê. O bebê com a qual Batseba estava grávida, mais tarde na história a gente sabe que ele morreu. E Deus falou, morreu por causa de você, Davi. Por causa de você, pela sua iniquidade, pelo seu pecado, a criança vai morrer. Primeira ovelha. Segunda ovelha, Tamar, a sua filha, foi estrupada por Amnon, o seu filho. A filha de Davi foi estrupada pelo irmão dela. Segunda ovelha. Terceira ovelha, Amnon, que estuprou a irmã, foi morto por Absalão. Terceira ovelha. Quarta ovelha, Absalão foi morto pela mão de Joabe, o mesmo que orquestrou a morte de Urias. Veja bem, 4. Deus falou, você falou o que, Davi? Que esse homem é culpado, e ele é. Qual a sentença, Davi? Ele merece dar 4 vezes. Pois bem, eu vou tirar 4 ovelhas suas. Gente, não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Não brinque com o pecado. O pecado é a coisa mais cara do mundo. Nunca, nunca, nunca compensa. O diabo vai vir fazer o pecado muito atrativo. Que bobagem, é besteira. Não vai ter consequência. Ninguém vai saber. Não existe isso, porque tem consequência, porque Deus está no céu. Ele tudo sabe, tudo vê, e Ele não deixa barato. Ele avisa, o salário do pecado é a morte. Não necessariamente morte física ou morte espiritual, mas morte. Morte financeira. Eu já vi pessoas ficarem falidas, carreiras destruídas, saúde destruída, casamentos destruídos, amizades destruídas. Tudo isso é morte. Morte em todas essas facetas da vida. Saúde, amizade, relacionamento, carreira, emprego, trabalho, casa, família, tudo. Por quê? É o salário do pecado. E também, claro, morte física também se aplica também, é claro. Tá? Mas Davi roubou uma ovelha, como homem da história, e Deus tomou 4 dele. 4 tragédias. Para o desviado, pessoa se afastada de Deus, a reconciliação, ou seja, o retorno, pode ser rápido. Para Davi não foi tão rápido assim, mas pode ser rápido. O trajeto pode ser curto. Porém, as consequências podem durar a vida toda. Isso mesmo havendo o retorno. E muitas vezes o retorno nunca acontece. A pessoa vai-se embora e não volta mais. Mas mesmo que ela volte, Davi voltou. As consequências podem durar toda uma vida. Aí você vê o quão caro isso é. E outra coisa, não foi só essas 4 coisas não. Teve muito mais coisas na vida de Davi que teve que pagar. Mesmo depois da reconciliação. Muita gente pensa, eu pequei, me afastei de Deus, eu pintei, eu bordei, fiz errado, eu me arrependi de coração, eu fiz restituição, eu confessei o pecado a Deus, eu pedi perdão a quem ofendi, eu estou de volta na igreja, que maravilha, que bênção! Está tudo gerado. Não. Davi passou o resto da sua vida, aqui nesse ponto da vida dele, os últimos 20 anos da vida dele, pagando o pato. As consequências ficam. Não brinque com Deus. Muita gente pega e fala, eu peco, me arrependo, confesso, está tudo normal. Não. Pergunta para Davi, ficou tudo normal para ele. Pecado é a coisa mais cara do mundo. Davi mesmo passou o resto da vida pagando o pato. As consequências não evaporam, mesmo quando e mesmo se nós voltamos a Deus. O que fazer? Sabe o que fazer? Número 1, não se afaste de Deus. A melhor coisa, não se afaste de Deus. É como a doença. Tinha um rapaz trabalhando lá em casa, fazendo um serviço lá em casa, ele tinha um braço machucado.
Eu pensei que talvez fosse um problema de saúde, que ele nasceu assim, mas não. Foi um acidente de motocicleta no carnaval. Não vou entrar em detalhe. Teve um acidente, perdeu o movimento do braço, o músculo atrofiou, hoje o braço só pendurado aqui assim. Eu acho que ele se arrependeu do pecado dele, mas aquele braço vai ficar para o resto da vida. O fato que ele bebeu no carnaval, e saiu, ok, ele se arrependeu. Não faço mais aquilo, eu não bebo mais, eu não faço. Ótimo. Mas o braço está lá. Pecado muitas vezes é assim. Mesmo quando você trata do problema, isso muita gente nem trata, muita gente vai embora e aí a vida vira um inferno mesmo. Mas entenda, as consequências não evaporam só porque você, como Davi, reconheceu o erro, a ficha caiu. Mesmo assim, o seu filho vai morrer, a sua filha vai ser violentada pelo seu outro filho, o seu outro filho vai matar esse outro filho, aí outro vai matar esse outro filho. Tudo isso vai acontecer, Davi. Não tem para onde correr, não. Muito cuidado. Vou dar um exemplo aqui, até no finalzinho da vida de Davi. Davi estava literalmente deitado no leito da morte. Faltava horas para ele embarcar para o céu. Velhinho já, literalmente com o pé na cova. Ele descobre que há uma conspiração para que o seu filho Salomão, que era o seu preferido, aquele que ele queria que fosse rei após ele, que ele tinha muitos filhos, havia uma conspiração para tirar Salomão da jogada e que outro fosse rei no lugar dele. E nas últimas horas de vida que ele tinha aqui na terra, Davi precisou desmanchar, tratar, lidar com esse problema. Sabe quem estava brigando? Os outros irmãos. Mesmo com o pé na cova, nem morrer em paz ele pôde. Ele teve que morrer e com os últimos suspiros está dando ordem para tentar apartar a briga e resolver o problema. Aí a gente lê coisas, por exemplo, lá no versículo 10, agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Quando é que ia partir a espada da casa dele? Jamais. Mas ele não reconheceu o erro, ele não pediu perdão, ele não se arrependeu? Sim, mas o jamais é jamais, gente. Até o último dia da vida dele, ele tinha que estar resolvendo o problema na família dele. Por quê? Pelo pecado que ele cometeu aqui. Porque, por quanto me desprezaste, não despreze Deus. Porque o pecado é a coisa mais cara no mundo. E 20 anos após, ele morreu mais ou menos 20 anos depois desse episódio com Batseba, 20 anos depois, ele estava tendo que lidar com as consequências daquele pecado. O caminho de volta pode ser longo e árduo, ou ele pode ser curto. Agora, a dificuldade, as consequências que a gente gera, permanecem. Vão ficar para o resto da vida. Isso não é para trazer desespero para a gente, é para trazer um saudável temor de Deus e um horror ao pecado. Porque hoje em dia o que acontece é como crime. Quando eu morava na Inglaterra, eles criaram uma lei, legalizaram, e fizeram isso no Brasil recentemente, só que isso faz uns 20 anos atrás, legalizaram o uso de drogas. Pronto, aí 2 meses depois, está todo mundo batendo palma, o índice de crimes relacionados com drogas caíram. Claro que caíram, vocês legalizaram o crime, o que era crime não é mais crime. Você quer acabar com os níveis de crimes altos? Legalize tudo. Tudo pode. Pode roubar, pode matar, sequestrar. Pronto, se não tem crime, não tem ocorrência, zerou. Vamos fechar a delegacia, vamos desmantelar as polícias, porque vivemos num país maravilhoso, ninguém fala nada errado. Não. Hoje em dia o que acontece é o que sempre foi pecado,
Hoje não é mais. Aquilo que não era aceito 20, 30, 40, 50 anos atrás, hoje se aceita sem nem piscar. Mas Deus não muda. O Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus de 2 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, o mesmo Deus de hoje. O que era errado então, é errado agora. Não mudou. Então não adianta a gente querer embelezar o pecado. Não adianta a gente, como Davi, depender, a minha consciência não me acusa. A consciência de Davi também não o acusava, porque o pecado tem a capacidade de nos cegar quanto ao nosso pecado e a nossa culpa. Então a gente peca alegremente, achando que estamos corretos, quando estamos cegos. Estou dei semana passada o exemplo do alarme. Diga uma coisa, quem aqui, quando o alarme de carro dispara, você faz alguma coisa a respeito? Ninguém. Por quê? A maioria dos carros tem alarme. Alguém passa, encosta, o alarme toca. Ninguém nem... tem um alarme tocando ali. Ninguém nem vai ver se é o dele. Ninguém nem liga. Por quê? Porque o alarme toca, mas ninguém liga para o alarme. Eu tinha um alarme no meu carro, mandei tirar. Por quê? Porque ele tocava o tempo todo. Enchia a paciência. Teve uma vez que ele quebrou, ligava o carro lá. Ligava o carro, ele parava. Ligava o carro e ele tocava. Sabe uma coisa? Eu fui no primeiro lugar. Moço, arranca isso daqui. Aliás, minto. Se não me engano, eu estava viajando nos Estados Unidos, eu pedi para o irmão Noel levar para o lugar para a pessoa desativar. Pois é, ele desativou, viu, irmão? Ele levou a central com o alarme com tudo. Ele desativou, fez um excelente trabalho. Eu garanto que nunca mais vai tocar. Realmente, nunca mais tocou porque ele levou. Eu pedi só para desconectar, para não dar trabalho. Ele levou tudo. Eu fiquei sabendo meses depois. Quando eu falei, rapaz, tem um sistema aqui, o cara olhou, tinha, não tem mais não. Pois é, muito crente faz isso com a consciência. Davi, a consciência dele, como aquele alarme, foi arrancado. E o pecado faz isso, o pecado arranca nosso sistema de alarme. A gente pode ouvir o alarme dos outros, a gente vê, mas o nosso alarme, e esse é um dos grandes perigos do pecado. Gente, Davi encomendou a morte de um homem. A coisa chega a tal ponto, ele encomendou a morte, abusou do poder. Tá? E se Davi foi capaz, dado a circunstância, nós temos a mesma capacidade. E digo mais, Davi tinha o coração segundo Deus, a Bíblia diz. Davi fez isso, quanto mais a nós, meros mortais. Tá? Então vamos vigiar, vamos ter cuidado. Semana que vem nós vamos voltar e vamos ver mais alguns pontos sobre o caminho de volta. Acho que semana que vem vai ser a última mensagem nesse tema. Aí nós vamos para um outro tema, dessa vez, como Davi se recuperou. Vamos orar então. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado.